Vamos começar com as nossas técnicas virtuais. Todo o processo sempre vai iniciar com a lavagem das mãos. Depois da lavagem das mãos, nós vamos ter a lavagem da bandeja e a separação do material, certo? Então vamos recapitular nossa lavagem das mãos. Primeiro, molhamos a mão, colocamos bastante sabão, espalhe o sabão na mão e iniciamos o passo a passo. O dorso da mão, os dedos, a mão de conchinha, na mão esquerda, na mão direita. Vamos para os dedos, os dedões, a mesma coisa. Lembrem que não é movimento de vai e vem, é abraça e solta, abraça e solta. O mesmo movimento no punho. Depois vocês abrem, deixa a água escorrer, fecha a torneira, retira o papel toalha, não esfrega, só apalpa, vai utilizar quantos papéis for necessário. Viu que o papel está extremamente molhado, coloca fora. Mais papel toalha, seca bem, principalmente no meio dos dedos, porque depois vocês vão utilizar a luva. E aí vocês descem pelo tubo. Correto? Essa é a lavagem das mãos. Então, alunos, depois da lavagem das mãos, nós fazemos a lavagem da nossa bandeja, onde nós vamos depois separar todo o material para fazer a técnica. Como que funciona? Vocês vão colocar água sobre a bandeja e o sabão. Lembrem que essa bandeja ela está armazenada em algum local, vocês não sabem quem utilizou essa bandeja, se foi lavada ou não. Então sempre, antes de iniciar o procedimento e depois de terminar o procedimento, vocês descartarem todo o material, vocês vão fazer a lavagem também. Após vocês lavarem ela, vocês podem colocar o álcool 70%, utilizar uma compressa para secar a bandeja. É opção também utilizar o papel toalha, sem problema nenhum, vai depender de cada instituição que vocês estão trabalhando, mas sempre sequem a bandeja, porque vocês vão colocar todo o material aqui e vai molhar esse material depois. E o álcool 70% ajuda a secar mais rápido. Bandeja limpa, agora nós vamos para separar o material. Bom dia, alunos! Hoje vamos falar sobre as sondagens gástricas. Tá? Como eu mostrei para vocês na aula teórica, nós temos a sondagem nasotérica, que é para alimentação, e a sondagem nasogástrica, que é para a drenagem de líquidos do estômago. Então, indiferente se ela é naso ou oro, por exemplo, sonda nasoentérica, oroentérica. A palavra entérica significa alimentação. Quando a gente fala nasogástrica e orogástrica, nós estamos falando em estômago. Tá? Diferença dos dispositivos. A sonda entérica, que é a alimentação, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, tá? Ela tem a número 10 e a número 12. A número 10 é a mais fina, geralmente é a que a gente passa em criança, tá? Essa aqui que nós temos aqui é uma número 12. Diferença entre a nasoentérica e a gástrica, tá? Primeira coisa é o tipo de material, tá? Esse material aqui na ponta da sonda, se vocês observarem, dá para enxergar também?
Ela possui esse material aqui, que são umas pecinhas de chumbinho, tá? Esse chumbinho aqui, ele pesa lá na primeira porção do intestino e mantém ela localizada. Esse material é radiopaco. Então, quando nós fazemos a realização desse procedimento, esse paciente tem que passar pelo raio-x para ver se ela está posicionada, ao contrário das demais aqui gástricas. Outra diferença, essa sonda entérica ela é mais flexível, tá? Ou seja, para a gente conseguir fazer o procedimento, ela possui um mandril, que é isso aqui que eu estou tirando, tá? Ao contrário das outras que são gástricas. Esse mandril mantém, depois que nós retiramos, essa flexibilidade da sonda. Pode ver que ela é bem maleável, tá? Então essa é uma grande diferença de entérica para a gástrica. Nós podemos abrir essa sonda entérica e fazer a drenagem do conteúdo dentro do intestino? Pode ser feito, não é impossível, só que pelo calibre dela e a posição onde ela está, ela não vai ser tão eficiente quanto uma gástrica. Nas gástricas, elas também têm tamanhos, tá? Aqui, quanto maior o número, mais calibrosa ela é. Exemplo, nós temos essa aqui, é uma número 20, tá? Olha o calibre dessa sonda, ela é bem calibrosa, tá? E aqui nós temos uma número 16, o calibre já é bem menor. Vocês podem observar que é tipo semelhante ao nosso catéter periférico, possui cores, essas cores são iguais, tá? Então toda número 20 vai ser na coloração verde na ponta e toda número 16 vai ser laranja na ponta, tá? Eu vou abrir uma aqui para vocês verem a diferença também. Essa não possui mandril, ó. Ela já é uma sonda bem mais resistente, ó, o calibre dela. Consequentemente, se ela não possui mandril, ela tem que ser mais resistente para a gente poder passar ela. Na ponta, que é coloridinha, tem uma tampinha, pode ver, tá? E eu não tenho nenhum mandril aqui dentro, ó, pode ver, não tem nada dentro da sonda, tá? Então essa é mais realizada para drenagens. Pode ser para uma alimentação, caso eu não tenha esse dispositivo, em últimos casos, tá, minha gente? Até se utiliza, não é impossível. Mas ela é mais utilizada para drenagens, lavagens estomacais, é utilizada esse tipo de dispositivo. Agora a gente vai realizar as duas técnicas que também tem uma diferença na medição, como posicionar a altura correta no paciente. Então, alunos, depois que vocês fizeram a lavagem das mãos e a lavagem da bandeja, vocês vão separar o material. Esse procedimento, obviamente, deve estar prescrito, então vocês já averiguaram isso já está prescrito pelo médico. Qual é o material que vocês vão precisar para a sondagem entérica, aquela que é de alimentação? Vocês vão precisar do cloridrato de lidocaína, o xilestesinho, xilocaína, tá? Uma seringa de 20 ml sem rosca na ponta, depois eu vou abrir o material, vocês vão ver, tá? Micropore, gaze, o esteto, máscara cirúrgica simples, o óculos de procedimento de novo, a sonda, né? No caso aqui é entérica, a gente está passando uma número 12, a luva de procedimento, um copinho com água, a tesoura e a caneta. Tá? Esse material vocês vão precisar para fazer todo o procedimento. Depois que vocês separaram, antes de vocês irem para o quarto, vocês já podem arrumar algumas coisas e deixarem prontas, tá? Vamos pegar um micropore. O que a gente vai precisar de micropore aqui, tá? O micropore vai ser esse de 2,5 cm, tá? É um menorzinho, não é um grande. Vocês vão cortar. Mais compridinho, 2 centímetros. A fixação, existem vários tipos de fixação que a gente pode fazer da sonda no paciente, tá? Mas eu vou ensinar uma fixação para vocês que evita de fazer lesões na asa do nariz, tá? Como que funciona? Vocês vão pegar aquele micropore maior, tá? E vão dobrar o meio, fazer a parte que contém a cola uma na outra, vai ficar compridinha assim, e vai fazer um I, vai ficar com essa fixação, tá? Vai levar no quarto do paciente. A outra, vocês já podem identificar aqui mesmo a data que vocês estão fazendo essa passagem. Dia 9
qualquer pessoa. Por que isso, tá? Essa fixação que a gente está fazendo aqui, ela deve ser trocada a cada 24 horas. Então, toda vez que o paciente tomar um banho, deve ser trocada essa fixação. Então, eu tenho que saber que horas, né, que dia eu troquei ela por último. Esse material vocês continuam levando para o quarto, porque caso aconteça qualquer procedimento lá, enfim, alguma intercorrência, vocês têm ele disponível para poder fazer o procedimento de novo, ok? Bom dia, alunos. Então, agora vamos passar para o procedimento. Tá? Então, eu levei todo o meu material numa mesinha auxiliar lá no quarto do paciente. Nunca isso aqui vai ficar lá em cima da cama do paciente. Pode ser a mesinha de alimentação dele ou uma mesinha de procedimentos realmente que vocês possam vir a utilizar. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o posicionamento desse paciente. Nunca nenhum tipo de sondagem, seja nasoentérica, nasogástrica, oroentérica ou orogástrica, a gente se faz com a cabeceira 0 graus. Então, pelo menos eu tenho que ter uma angulação de 30 graus. Expliquem para o paciente o que vai ser realizado, né? Como que vai ser esse procedimento, né? E aí, então, a gente vai passar a realizar ele propriamente dito. Então, depois disso, que eu posicionei, meu paciente está a 30 graus, sentadinho. Utilizem biombos, caso esse paciente tenha mais de um paciente no quarto, tá? Então, não deixem, evitem a exposição desse paciente também. Então, vocês vão primeiro abrir a sonda, para então fazer a medição dela. Tá? Nós vamos passar uma nasoentérica. Vocês podem utilizar, não precisa nesse momento utilizar luvas, tá? Sem necessidade. Então, antes de vocês fazerem a medição, vocês cortem o micropore pequenininho para vocês marcarem na sonda, tá? Esse tamanho aqui tá ótimo, tá? É só para vocês fazerem a marcação na sonda. Então vamos lá. Como que eu faço a medição de uma nasoentérica? Ou seja, eu quero a alimentação desse paciente. A ponta da sonda, que vai ficar dentro do paciente, nós vamos colocar no lóbulo da orelha, tá? Vai até a ponta do nariz. Vocês estão vendo que eu soltei a sonda, está encostando na cama do paciente sem problema nenhum, não é procedimento estéreo, é procedimento único. Depois da ponta do nariz, a gente faz essa angulação do pescoço. E como eu quero fazer uma nasoentérica, tá? Nós vamos até o processo chifoide do paciente mais 4 dedos, tá? Dependendo do paciente, essa medição às vezes ela fica curta, essa sonda ela continua ficando no estômago. Vocês podem utilizar mais que 4 dedos, que vai até a cicatriz umbilical sem problema nenhum. Mas depois que eu fiz essa medição, vocês concordam que eu tenho que fazer uma marcação aqui, caso contrário eu não vou saber onde que foi, tá? Então por isso aquele micropore pequenininho que eu falei pra vocês marquem isso na sonda. Então eu sei que eu vou ter que entrar por aqui, a sonda na narina do paciente, e vai ter que ficar até a essa altura aqui. Depois que eu fiz isso, então a medição da sonda nasoentérica, posição entérica. Essa ponta que vai ficar dentro do paciente, no lóbulo da orelha, até a ponta do nariz, solta a sonda, faz a angulação do pescoço, solta a parte superior e vai até a apêndice chifoide, tá? Geralmente a nasoentérica nós colocamos 4 a 8 dedos a mais, tá? Porque dependendo do paciente essa sonda fica curta. O que é o curta? É ficar no estômago, e eu não quero que ela fique no estômago, eu quero que ela fique na primeira porção do intestino do paciente. Depois que eu fiz essa medição, nós pegamos aonde que nós medimos e então fizemos a fixação do micropore, aquele pequeno, para a gente saber até onde que a gente vai ter que introduzir. Então, na realidade, vai ficar tudo isso aqui dentro do paciente, tá? E essa parte aqui vai ficar estéril, ok? Então, depois da medição realizada, nós vamos fazer a passagem da sonda. Agora, nós vamos fazer a paramentação. Como eu tenho disponível a minha mesa aqui, nós já deixamos esse copinho com água para o lado de fora. Nós já abrimos a nossa lidocaína. Vamos precisar dela. Ela sempre vem fechadinha, então nós temos que abrir, tira a tampinha, vira ao contrário e abre ela para furar
precisamos da nossa gaze. Deixa abertinha aqui. E aí, a nossa seringa também de 20 ml. Quando eu falei para vocês que ela não podia ser de rosca, é esse detalhe aqui, ó, tá? Ela é de ponta, ela não tem uma rosca aqui. Por quê? Depois eu vou precisar colocar ela nessa ponta do stall da sonda, tá? Então, se ela for de rosca, não vai dar certo. Então, tem que ser uma seringa de 20 ml com ponta, tá? Faz o teste aqui do êmbolo. E aí, nós vamos nos aparamentar. A máscara. O óculos. E aí, a nossa luva de procedimento. Detalhe, quando nós formos passar a sonda, realmente, primeiro a gente tem que ver se o paciente não tem desvio de septo, tá? Porque o desvio de septo, ele vai atrapalhar na realidade, né? Se a gente colocar a sonda pro lado que tá torta, aquela narina, a sonda não vai passar, a gente vai acabar machucando. Nós temos duas resistências na passagem da sonda, isso é importante vocês saberem, porque o que vai acontecer? A gente tem que explicar para o paciente, para ele também ficar mais tranquilo. Que é a questão dos ossos da nossa face, aqui tem uma resistência, então essa ponta aqui, vocês podem ver, ela não é flexível, então consequentemente a gente acaba tendo que localizar bem essa sonda, tá? E por fim nós vamos ter a garganta, tá? Que ela vai passar pelo esôfago. O que o paciente vai fazer nessa hora? Ele vai ter a tendência em fazer náuseas, por isso cabeceira elevada, que pode ser um risco do paciente acabar tendo vômito e fazer uma broncoaspiração, tá? Então nós deixamos ele sentado para evitar essa broncoaspiração. Mas são as duas regiões que vão ser difíceis de passar. Então a gente explica isso para o paciente. A gente se apresenta, né? Eu já entrei, já conversei, já tive uma conversa inicial com ele e agora eu vou falar com ele como que a gente vai fazer. Então, seu Reginaldo, hoje vamos então passar a sondinha, que eu expliquei para o senhor. Eu vou colocar um anestésico na sua narina, depois eu limpo, tá? E o senhor que vai me ajudar, certo? Peguem a lidocaína, a gazezinha ali. Coloquem na ponta do dedo de vocês e escolham a narina. Pode introduzir bastante lidocaína. A lidocaína, para ter o efeito anestésico, ela deveria estar em contato ali com a mucosa do paciente pelo menos uns 10 minutos. Como a gente acaba não esperando isso, é para deslizar realmente, tá? Depois que vocês fizeram aí, ó, coloquem mais lidocaína na gaze e coloquem na ponta da sonda. Pode utilizar bastante lidocaína. Pega uma gazezinha seca e vai até o paciente. Aí vocês vão continuar conversando com o paciente. Seu Reginaldo, então agora a gente vai introduzir a sonda, para o senhor ver como é que é ali, e aí o senhor vai me ajudar. Encostem a sonda no paciente. Eu não estou introduzindo, só encostei. Seu Reginaldo, posso continuar? Ele vai dizer que sim. Pode ser que ele diga isso rápido ou não, tá? Só continue a hora que ele der o ok para vocês. Então vamos lá, seu Reginaldo. Agora é a primeira resistência que eu lhe falei, que é a do osso da face ali. Passou, vocês vão sentir isso na mão, que ele passou, tá? Aí vocês conversem com ele mais um pouco. Seu Reginaldo, agora a gente já passou a parte mais difícil aqui em cima. Agora eu vou precisar que o senhor feche a boca e faça o movimento de engolir a saliva para mim. A hora que ele deglutir, gente, a gente introduz a sonda, porque vai fechar a traqueia e vai abrir esôfago. Então vocês continuam conversando. Vai chegar na garganta, seu Reginaldo. Fecha a boca e engole, engole, engole. E aí, no momento que passou a garganta, né, gente, ela vai deslizar. Aí vocês vão localizar até onde vocês tinham feito a marcação. Tá? Não precisa ser devagar isso, tem que ser suficiente para ser localizado uma vez e o paciente parar de fazer o reflexo de náusea. Depois que vocês localizaram ali, aí vocês vão fazer a fixação. Primeiro, limpa a parte superior do nariz para tirar a oleosidade. Pega um dos microporos e coloca em cima do nariz. O izinho, aquele que a gente tinha feito, fixa lá em cima e vai enrolar a parte distal na sonda. Por que fazer isso agora e não depois? Porque vocês vão manipular essa sonda para retirar o mandril e fazer os testes, tá? Se durante o procedimento o paciente
tossiu, começou a fazer náusea, vocês não devem introduzir a sonda. Vocês só vão introduzir a sonda na hora que ele não estiver fazendo esses movimentos, porque o que está acontecendo nesse momento? Tá, traqueia e esôfago aberto. Então, a tendência é ir para a traqueia essa sonda e, consequentemente, para a parte pulmonar. Tá? Depois que eu fixei, aí nós vamos tirar o mandril. Como que retiramos o mandril? Segura na parte distal e vai enrolando na mão. Porque isso aqui senão vai pegar no rosto de vocês, tá, gente? Ó, tá vendo aquele escape? Ó, depois que eu tirei o mandril, fecha. Solta a sonda. Enrola. Lembra aquele saquinho onde eu tirei a sonda? Eu vou colocar lá dentro. O mandril, vocês guardem, coloca fora o mandril. Se essa sonda foi feito o raio-x, não ficou bem posicionada, eu vou ter que retirar e repassar. Eu vou precisar daquele mandril. Então, eu não preciso abrir uma nova sonda, tá? Depois que eu retirei, agora eu vou fazer os testes. Primeiro teste, lembra do copinho com água que eu falei pra vocês? Se tiver na região pulmonar, né, pode acontecer duas coisas. O paciente vai desaturar. Tem pacientes que não têm essa dessaturação, mas ele tem a dispneia. Tem outros que não tem nada, né, gente? O que vai acontecer? Eu pego o copinho com água, eu vou abrir uma das duas, que são duas pontas. Vocês vão abrir uma das pontas e vão mergulhar nesse copinho com água. O que vai acontecer ali dentro? Se tiver no pulmão, tá, ou traqueia, vocês concordam que lá dentro tem ar? Então isso aqui vai borbulhar. Tá? Só que isso não é um teste único. Por quê? O estômago pode conter ar? Pode. Pode borbulhar? Pode também. Então, depois desse testezinho aqui, a gente faz o da ausculta, que é o principal. Sempre a gente vai fazer primeiro do copo e depois a ausculta, porque a ausculta eu vou injetar ar lá dentro. Então, vocês, consequentemente, se fizer depois, vai borbulhar. Aí não é essa a ideia. A ausculta, vocês vão aspirar ar na seringa, os 20 ml. Vão conectar numa das pontas, ó, por isso que eu falei que não pode ser de rosca. Tá? Vão posicionar o esteto aonde vocês fizeram a medição e vão fazer a injeção de ar. Como que injeta esse ar? É de forma rápida, porque vocês vão auscultar isso lá no estômago do paciente. Tá? Auscultei essa entrada de ar, ótimo, o teste está ok. Existe um outro teste que também dá para fazer, que é a aspiração do conteúdo gástrico. Eu aspiro o meu conteúdo gástrico aqui. Tem que vir algo aqui. Tá? Se tiver no pulmão, não vai vir nada. Tá? Depois que eu fiz todos esses testes, aí então eu vou fechar a sondinha e vou deixar ela aqui. Tem uma outra fixação que eu coloquei, lembra a data. E agora, a gente tira o excesso de bloqueio que ficou. O que acontece? Nós temos o raio-x, porque essa aqui é radiopaca. Esse raio-x depende de cada instituição, tá? Isso inclusive aqui em Joinville. Tem instituições que fazem logo que a gente passa essa sonda e tem instituições que esperam 4 horas para fazer esse raio-x, tá? Aí vai depender de cada local, mas tem o raio-x para comprovação de posicionamento de sonda, ok? Então agora nós vamos fazer a sondagem nasogástrica. O que é de diferente material aqui? O tipo da sonda, tá? Qual é o calibre que vocês vão escolher conforme a narina do paciente, tá? Não adianta vocês pegarem uma sonda extremamente calibrosa, porque não vai passar na narina do paciente que tem uma narina pequena. Tá? Outra coisa que vocês vão precisar é um frasco coletor, tá? Aqui é um frasco coletor específico para isso, tá? E aí nós vamos precisar de um látex. Se vocês não tiverem o frasco coletor, sempre se dá, tem como adaptar isso, mas o látex vocês vão precisar sempre, tá? Então, de novo, vocês já separaram o material e vocês vão até o paciente, tá? Antes de vocês fazerem a medição, vocês já montem esse sistema do sistema coletor aqui, ó. Tem uma parte interna ali, um extensor. De novo, não é um procedimento estéril, e sim limpo apenas, tá? Essa parte aqui.
essa conexão. Esse aqui, ele vai ficar suspenso na cama. Nunca esses frascos ficam diretamente no chão, tá? E o látex, vocês podem deixar próximo do paciente aqui em cima da cama também, tá? Depois disso, vamos fazer a medição da sonda. Essa tampinha aqui. Essa medição aqui vocês podem fazer com canetão, porque essa sonda aqui ela vai ser descartável, se não der certo vocês vão colocar fora, tá? A medição, lóbulo da orelha, a ponta do nariz, faz a angulação do pescoço e essa aqui vai até o processo chifoide realmente, tá? Essa vocês não vão acrescentar os 4, 8 dedos depois. Pega lá, continua marcando. Faz a medição, a marcação na sonda. Tá? Então eu sei que eu vou ter que introduzir isso aqui no paciente, tá? Então essa região aqui vai ficar para fora. Depois disso, lidocaína, um pouquinho de água. Sem precisar. E agora vamos fazer a nossa paramentação. O paciente já está posicionado, sentadinho, que nem eu falei para vocês, 30 graus. Vocês vão conversar com o paciente, explicar o procedimento que vai ser realizado, mesma coisa, tá? Então vamos pensar que o seu Reginaldo precisou passar agora uma sonda nasogástrica. Então, eu já retirei a sonda nasentérica que estava antes e agora vamos passar a gástrica. Então, o seu Reginaldo, mesma coisa que a gente fez antes. Primeiro vai passar pelos ossos da face, que é mais difícil, depois vai chegar lá na sua garganta, o senhor vai me ajudar a engolir, tá? Mesma coisa na gente lidocaína, pode passar bastante lidocaína no paciente, sem problema nenhum. Introduz bem na narina, tá? Para deslizar. Coloca na gase de vocês. Aquela ponta lá, lembra que estava fechada, por isso que eu deixei a tampinha, mantenho fechada, tá? Passa na ponta. Som, pega uma gazezinha seca e leva até o paciente, tá? Então vamos lá, mesma conversa. Seu Reginaldo vai encostar a sonda na sua narina, tá? Passou os ossos, a gente pergunta para o paciente, podemos continuar? Ele vai afirmar que sim, tá? Vai tirando o excesso ali para ele não engolir, né? E vai introduzindo. Quando chegar na garganta, pede para ele engolir. Seu Reginaldo, fecha a boca e engole a saliva agora. Essa tem uma tendência a dar mais náusea por causa do calibre, tá, gente? Se ele estiver nauseando, eu mantenho a minha mão aqui, não retiro a sonda, só não introduzo mais. Parou de ter a náusea, a tosse, podemos introduzir. Vamos lá, seu Reginaldo, fecha a boca e engole a saliva. Passou da garganta, a princípio é para diminuir esse processo da náusea. E vocês vão introduzir até aquela marcação. Tá? Vamos tirar o excesso aqui. Seca a parte superior do nariz. Para tirar o excesso de velocidade. Primeiro, agora coloca o enzinho que você já tinha separado. Faz a fixação. Faz o primeiro teste. Coloca no copinho. A princípio, não é para borbulhar. Não borbulhou, fecha. Pega a seringa de vocês, o esperto. Acopla a seringa na ponta, ó, também, ó, não dá para ser a de rosca, ó, senão não vai acoplar. Posiciona o esteto na região epigástrica e faz a ausculta. Fez a ausculta, deu positivo, por fim, a gente vai fazer a aspiração, tá? E aí vai vir o conteúdo gástrico.
Veio o conteúdo gástrico? Retira aqui e agora a gente quer drenar isso, tá? Lembra do látex? Ó, acopla certinho, né, gente? E aí vocês vão deixar aqui, tá? Essa drenagem, ela é gravitacional. Um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês. Sempre ela deve estar posicionado, esse frasco, nunca acima da cabeça do paciente, por exemplo. Lá em cima, tá? Porque pensem comigo, tem que sair o conteúdo gástrico, subir e continuar subindo para ir descer lá para o meu frasco. Então, sempre abaixo da cabeça do paciente, tá? De preferência abaixo do estômago do paciente, por causa da gravidade, tá? Aí vocês sempre vão deixar de penduradinho, então, nessa cama. Nunca no chão. Por que nunca no chão? Porque aqui vocês estão num ambiente hospitalar, a gente vai contaminar esse frasco, vai sujar esse frasco, a gente pode acabar chutando esse frasco, fazer maior sujeira no quarto, então sempre de penduradinho mesmo na cama, que nem eu mostrei pra vocês, tá? Então lembrem disso, sempre ele é gravitacional. Enquanto o paciente estiver com essa sonda ou com a nasentérica, posição de 30 graus para esse paciente, nunca cabeceira 0 graus, tá? Depois que vocês fizeram tudo isso, está tudo posicionado o paciente, arrumem o paciente de novo, né? Retirem todos os EPIs de vocês, coloquem tudo dentro da bandeja e aí vocês vão desprezar todo o material.